Bom dia para todo mundo. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos. Acho que em primeiro plano te agradecer a saúde. Espero que todos que estejam aí acompanhando esse webinar estejam com saúde, seus familiares, principalmente os pais, os avós ou todos aqueles que possam ter uma fragilidade maior. Bom, prazer receber todos vocês. Espero que vocês estejam recebendo bem as imagens, e nós vamos procurar ser bastante objetivos, didáticos, com uma atualização e a gente poder falar um pouquinho de algumas novidades, algumas inovações e também algumas possibilidades novas que a CA tem para oferecer para vocês. Muito bom. A gente tem uma situação totalmente diferente com o Covid, né? Esse mundo é um mundo de lives, agora é já era um mundo de selfies, mas essas selfies agora estão dando margem mais para uma situação de isolamento e que a gente deve, dentro de bons rigores, seguir. E definitivamente, dentro dessa introdução, a gente poder comentar que isso tem um alinhamento muito grande com uma situação atual de digitalização, né? Covid trouxe uma nova realidade para todos nós. Eu acho que é um ponto chave, fundamental, a gente entender que cada vez mais a gente vai estar num mundo de menos, talvez, contato presencial, não que a gente vá reduzir esse calor humano, que a gente não quer de jeito algum, mas a gente vai caminhar para uma teleodontologia e certamente, voltando aqui para essa situação e essa atualização que a gente vem colocar, eu penso que os alinhadores têm um alinhamento pleno com essa grande tendência e que eu acho que o Covid vai até reforçar a odontologia digital. Eu queria em primeiro plano relembrar vocês, eu sei que nessa situação a gente às vezes tem alguns que estão acompanhando que tem mais contato com a CA, com a Clear Aligner, alguns um pouco menos, mas é importante a gente voltar inicialmente nessa introdução desse webinar, a gente falar alguma coisa do diferencial, alguns pontos importantes que marcam essa técnica de alinhadores ortodônticos, que é uma tecnologia alemã, tá? Eu gosto sempre de lembrar que um ponto-chave nessa nossa técnica vem de algo básico que sempre foi feito na ortodontia, onde a gente estabelece a movimentação por tensão progressiva e não de uma maneira com um único alinhador. Isso significa um protocolo que muitos de vocês já conhecem, aqueles que estão tendo um primeiro contato com a gente aqui nesse webinar, estabelece que a pressão sobre o periodonto ela vai acontecendo progressivamente. Isso se dá por um trio de alinhadores, como vocês veem aqui, onde o paciente usa progressivamente espessuras de incremento para fazer esse movimento. Isso significa, do ponto de vista de mecânica, uma tensão progressiva e mais suave. Isso também significa biologicamente uma grande superioridade, porque a gente tem alguns estudos e vários outros estão se reforçando e muito vem se desenvolvendo em materiais. Esse próprio material que a Clear usa, ele já teve praticamente 2 novas inovações em termos de composição e de melhora, mas a gente sabe que o nível de força, como vocês estão vendo aqui, por uma simples variação de 0,25 milímetros de espessura, pode significar uma variação de força de até 50%. Tá? E é muito interessante entender, dentro dessa estrutura que a gente trabalha de biomecânica, que isso determina uma compressão progressiva, porque o paciente não pula de uma para outra. Ele, na verdade, depois de utilizar a espessura 0,5 e o periodonto ceder já aquele estímulo inicial, ao colocar o 0,625, você tem uma intensidade menor do que se você viesse com uma única espessura para exercer essas forças e essa mecânica sobre o periodonto.
É muito importante também lembrar, e vários estudos vêm reconfirmando essa casuística toda que a gente tem com a Clear, de que existe um envelope e uma certa segurança de movimentação. Tá? Esse slide mostra exatamente esse composto, ou esse envelope de movimento por setup, por etapa, que é um ponto muito importante a ser condicionado, mesmo porque algo que também não é visível do ponto de vista imediatista, mas dentro dos algoritmos do software ele vem estabelecendo na composição desses movimentos que a gente tem que respeitar muitas vezes uma equação entre a complexidade de movimento que se quer fazer. Em outras palavras, é super importante a gente entender, como também na ortodontia convencional, que às vezes eu não posso realizar vários tipos de movimento numa mesma etapa ou no mesmo setup. A gente tem sempre uma situação de segmentação, ou parcialmente isso é estabelecido com a ajuda de software e do avanço desses dados que a Clear devolve aí para a programação desse software proprietário, que determina uma condição onde às vezes eu tenha que primeiro trabalhar a parte de movimentação horizontal, parcialmente com pouca angulagem, e depois eventualmente o movimento vertical. Muito pouco se fala a respeito disso, mas é um ponto, do ponto de vista mecânico, é muito importante a gente entender que quando eu quero fazer vários movimentos simultâneos, às vezes eu tenho uma restrição de movimentação. E é nessa situação que isso impacta importantemente também nos alinhadores, porque algumas vezes eu tenho a necessidade de segmentar, ou significa de ter uma etapa ou mais do que uma etapas para fazer um movimento que supostamente pareceria um movimento simples de se executar eventualmente em poucos alinhadores. Tá? Bom, essa característica da Clear eu vou passar rapidamente, e eu sei que o chat está aí aberto, e se vocês tiverem perguntas, eu gostaria muito que vocês, ao final, a gente vai dedicar uma parte exclusiva para tirar todas as dúvidas, mas é muito importante entender, dentro das características que já conhecem, que os alinhadores vieram com um apelo importante de estética e de transparência. Então, esse é um ponto-chave, e a gente vê essas características muito marcantes nos alinhadores da Clear Aligner. Um outro ponto muito importante e que a gente tem que sempre chamar a atenção é o design do aparelho. Esse é um outro diferencial. Quando a gente percebe, espero que vocês estejam vendo aí o mouse, quando a gente percebe uma borda contínua dentro de gengiva inserida, eu tenho pontos muito importantes de aplicação e de retenção do alinhador que podem controlar melhor essa movimentação. E isso é a razão pela qual, em várias situações, a gente não tem a necessidade de acessórios para realizar alguns movimentos muito importantes. Por exemplo, por vezes uma extrusão ela é eficiente mesmo sem a colocação de acessórios de CA grips, como a gente chama na Clear, porque eu preservo na continuidade de solução do design do alinhador pontos de pressão que são fundamentais para que eu possa justamente aplicar uma força extrusiva, por exemplo, no lateral, que são essas regiões de ameia. Isso também significa uma retenção boa, e toda vez que a gente fala em eficiência mecânica alinhadora, eu tenho que falar em boa retenção. Eu estou dando um outro exemplo aqui também com essa seta, dizendo que, por exemplo, os movimentos de torque, eles são fundamentais que eu tenha preservado no extremo e no limite daqui da margem gengival, justamente o ponto de aplicação de um binário para que eu consiga controlar melhor os movimentos de torque. E essa é uma outra razão de eficiência e de superioridade que a gente vê no design de uma borda contínua dos alinhadores. Muitas vezes se perguntam de onde aparece essa possibilidade, se isso machuca ou a estética. A estética não é, muito pelo contrário, a gente percebe não só uma grande possibilidade de maior eficiência mecânica sem comprometer a estética. E o ponto que aí é fundamental, e é por que a Clear conseguiu desenvolver essa tecnologia,
é porque nos primórdios, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, a Clear fazia coleta dos dados etapa por etapa. Então isso significa que, para cada pequeno movimento, a gente voltava a ter um dado de uma nova moldagem, não era uma sequência que era entregue para os pacientes. Então, isso possibilitou da Clear captar uma quantidade muito importante de dados, setup por setup. E essa situação hoje significa, dentro da operação, que é uma operação de tecnologia alemã, mas produção aqui no Brasil, uma situação de mais de 250 mil casos tratados, e é importante dizer, frente a isso que eu tinha acabado de comentar, que essa casuística vem de muito antes, ainda numa fase onde a CA Clear Aligner usava um sistema que a gente chama semidigital. Tá? Nesse esquema, nesse protocolo semidigital, se utilizava basicamente o mesmo trio, se utilizavam parâmetros muito parecidos com o que se utiliza hoje para o setup virtual, mas que foi de uma maneira extremamente válida para nos dar base de dados para ter gerado um sistema com uma acuidade, com uma eficiência bastante grande, por a gente ter dados de passo a passo da movimentação, etapa por etapa de movimentação com o alinhador. Eu gosto sempre de reforçar aqui, e antes da gente entrar aí em um pouco de casuística e depois das novidades, eu gosto sempre de lembrar que a biomecânica com alinhador é algo completamente distinto, mas é interessante a gente fazer analogia com os sistemas convencionais ou ortodontia convencional. Tá? Um primeiro ponto é justamente da aplicação de forças, porque a gente tem uma sensação que o alinhador, como um aparelho removível, ele seria como uma mola digital ou pontual, mas na verdade o que eu tenho é uma situação onde o dente ele é abraçado em toda a sua coroa pelo polímero, pelo aparelho. Então eu tenho uma situação de controle tridimensional para a movimentação que é muito mais complexo do que se eu pensasse só como pontos de aplicação. O segundo ponto fundamental dentro da biomecânica aplicada é a gente lembrar que especificamente o atrito e retenção são pontos chaves da precisão do movimento. Toda vez que para que eu tenha eficiência de movimentação, o meu alinhador tem que ter retenção e ele tem que entrar justo e pressionando superfícies distintas que vão determinar pela característica e pela elasticidade do material e do polímero, por isso também é um ponto muito importante, a movimentação específica planejada. Tá? É importante nesse sentido então que superfícies de contato, que é justamente o quanto se abraça bem o polímero, o dente, como eu estou fazendo com as minhas mãos aqui, que a gente tem a partir daí uma maior ou menor probabilidade de controle de eficiência do movimento. Isso tem uma relação que muitas vezes não se fala, mas que é da coroa clínica dos dentes, da anatomia da coroa clínica. Dentes com pequenas superfícies de contato, com pequenas coroas clínicas, têm em tese menor capacidade mecânica de ação dos alinhadores para executar o movimento. Tá? Uma outra condição muito interessante dentro dos alinhadores da Clear é justamente essa situação da biomecânica de forças mais suaves e a intensidade progressiva. Os pacientes relatam menos sintomas ou menos desconforto, porque na verdade as forças são mais suaves e mais contínuas, pela troca sucessiva dos alinhadores que a gente chama do trio, que é o alinhador CA Soft, Medium e Hard, que são usados subsequentemente. Tá? O outro ponto, que é um ponto ímpar, que um grande diferencial na técnica, é a situação do planejamento virtual. A gente sabe que não existe essa possibilidade quando a gente usa ortodontia convencional, e isso veio determinar uma nova era, porque a gente percebe exatamente uma possibilidade de fazer movimentos que eu queira e evitar eventualmente movimentos que eu não deseje.
é o que a gente chama de uma biomecânica seletiva ou de um movimento seletivo. Se eu eventualmente tiver a intenção de movimentar um único dente e deixar todos os restantes sem qualquer tipo de movimento, isso é execuível. E por último, a gente comentou, e é nesse sentido de controle de ancoragem que entra a nossa homenagem aqui a Newton, porque eu consigo controlar melhor, é sempre uma grande movimentação, sempre é uma grande, e sistemas de forças é sempre uma equação de ação e reação, e que a gente consegue ter um melhor controle com esses movimentos seletivos através do planejamento virtual. Por último, a gente tem também uma situação do design do alinhador, que a gente comentou anteriormente, que não só permite melhor abraço ou melhor mecânica entre o aparelho e a coroa dentária, como também otimiza a estabilidade da própria propriedade física do material. Existe uma condição muito conhecida na física do efeito franja ou de descontinuidade de solução, que quando eu faço esses recortes, eu acabo perdendo um pouco aquela propriedade física do material que vai agir sobre os dentes, transferindo as forças para o periodonto. Muito bom. Finalizando essa introdução em termos de diferencial, eu gosto muito dessa analogia entre a ortodontia e acho que esse é um ponto-chave que eu gostaria de deixar para todos vocês aqui. Um primeiro e fundamental de que a gente olhe os dentes quando a gente vai tratar com os alinhadores, que a gente olhe a anatomia, a forma, a dimensão, a retentividade dos dentes como se eles fossem os brackets, porque na prática, com os alinhadores, os dentes são os nossos brackets. Tá? A segunda ponto que também eu chamo a atenção de vocês para que pensem, é um mindset para a técnica de alinhadores, é a situação dos aparelhos e a troca dos aparelhos e o planejamento virtual. Tá? Mas em si o aparelho e a qualidade do aparelho, ele tem uma situação importantíssima, porque quanto mais melhor as propriedades, e isso a gente está falando de composição química, espessura do alinhador, isso está em direta relação com o fio ortodôntico. Então, assim, o fio ortodôntico está para os alinhadores, para o polímero e para a qualidade do material, da matéria-prima e da espessura que esses aparelhos têm. Então, guardem plástico, entre aspas, polímeros, fios ortodônticos. Então, quando eu penso em fios ortodônticos metálicos, diferentes ligas, diferentes calibres, eu tenho que pensar em analogia à situação de espessura e qualidade do material com que é feito o aparelho. Por último, eu tenho uma situação muito importante, que é a situação das ativações ortodônticas. As ativações ortodônticas, elas estão em direta relação com o setup de movimentação, que em outras palavras é o quanto eu determino de movimento para cada etapa de movimentação. Bom, isso traduzido em algumas imagens, vocês estão vendo aí, eu tenho a anatomia dos dentes em relação, em analogia aos brackets. Eu vejo a qualidade dos polímeros em direta relação com os fios e a liga metálica, e o planejamento virtual em direta relação com as dobras e as ativações que são feitas. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão e fazer essa analogia até para compreender que a mecânica e a maneira como a gente vê a mecânica dos alinhadores em analogia com aquilo que sempre trabalhou com a ortodontia convencional. E aqui, para a gente finalizar, antes de ver alguma casuística, a gente falar sobre as novidades e os pacotes da Clear, eu queria revisar um conceito importante. Isso é padrão, a gente sempre menciona esses nossos dois mascotes aí dentro de credenciamento,
Vou aproveitar também para depois vocês, dentro dessa situação de Covid, reforçar aí uma situação onde a gente passa a ter muito mais uma educação à distância. Os próximos credenciamentos vão ser feitos online por um período grande, lógico. No futuro, a hora que tudo isso puder passar, certamente a gente vai retomar também presencial, mas é uma convergência, como a gente tinha falado, e fiquem antenados, quem tiver interesse, no nosso próximo curso de credenciamento, que é um curso bem extenso, para a gente abordar com muito detalhe a técnica, as aplicações e indicações. Mas nessa revisão, esses nossos dois mascotes têm aí essa abordagem de problema e solução. A primeira de problema, e toda vez que eu falo em movimentar dentes eu falo em problema de espaço, e essas são as possibilidades que eu tenho para ganho de espaço. Se eu quiser movimentar um dente para uma nova posição, eu preciso ter essa condição de liberar espaço e ganhar esse espaço. Esse é um ponto chave para a eficiência da movimentação com os alinhadores. E eu gosto sempre de reforçar que o último item, que é a combinação dos anteriores, ele é fundamental, porque é esse item que estabelece a variação, a proporcionalidade, combinação entre eles. E esse é o nosso famoso solucionador dos problemas, porque é algo que a gente tem que sempre manter em mente. Esse mascote, desde o início da Clear, acabou sendo um lembrete e uma analogia muito boa para que a gente se lembre que para que eu tenha eficiência de movimentação, eu preciso eliminar a tensão entre os pontos de contato. E essa é a nossa brincadeira com o ET, que determina sempre um cuidado fundamental para que eu tenha uma ótima evolução, que eu sempre esteja checando que os meus dentes não estejam em conflito nas suas ameias, nas suas interproximais, para que o dente possa se movimentar para a posição planejada dentro do planejamento virtual. O scan é a porta de entrada, então eu queria só chamar a atenção que isso determinantemente vai ser progressivamente incorporado na clínica de todos. Os STLs não são padrão ouro, a gente tem que entender que da mesma maneira como escaneamento e moldagem requer-se cuidados para que eu tenha uma ótima fidelização e precisão de uma cópia tridimensional dos dentes para que a gente possa executar alinhadores com precisão. A gente nunca pode esquecer, da maneira como a prótese parte de um bom preparo e uma boa moldagem, a ortodontia com alinhadores e a precisão e um bom andamento de tratamento com os alinhadores inicia-se por uma total e fiel e precisa moldagem ou escaneamento intraoral. A Clear mostra uma grande flexibilidade nesse sentido e acho que o mercado tende a adotar plataformas abertas, arquivos abertos. Então a Clear tem a disponibilidade de aceitar os escaneamentos STLs dos mais variados scanners no mercado. Lógico que essa tecnologia vem avançando muito, esses escaneamentos são hoje coloridos, eles permitem uma precisão e um detalhamento muito importante que são fundamentais para que a gente possa iniciar qualquer tipo de produção com qualidade dos alinhadores. O software é um outro ponto fundamental. Basicamente, o grande desenvolvimento que existiu em termos de tecnologia foi dentro do software. A Clear, à exceção de um único outro concorrente muito respeitado, é a única que tem isso de uma maneira proprietária e completamente vertical. Isso é um ponto muito importante. Fazendo um parênteses aqui, a produção vertical, o contexto de produção vertical da Clear é um ponto muito, muito importante, porque a gente está dizendo que nessa produção do alinhador, desde hardware, software, aos supplies de qualidade dos aparelhos, dos polímeros, até acabamento, está dentro de um único escopo, de um único supply, de um único fornecedor, de única propriedade tecnológica, e é uma tecnologia proprietária que a CA, a Scheu Dental, desenvolveu com o sistema CA Clear Aligner.
Esses softwares têm inúmeras ferramentas. Essas ferramentas envolvem planejamento virtual, envolvem detalhamento, inclusive virtualização de raízes frente à anatomia dos dentes. Isso envolve uma malha, como vocês estão vendo aqui, de pontos que englobam uma gengiva inserida, e por isso aí também a propriedade e os algoritmos relacionados à gengiva pericoronária inserida, que permite com que os nossos aparelhos tenham o design acima da margem gengival, dentro de 2 a 3 milímetros no máximo, com as variáveis, isso depende de paciente para paciente. A gente tem como avaliar sempre os pontos de contato, os contatos oclusais durante e ao final da situação de tratamento, assim como todos os tecidos moles e detalhamento e as virtualidades de raiz, que podem ser também correlacionadas com as tomografias e também com outros dados que o doutor tenha sobre o seu paciente. É muito importante a gente entender que esse prognóstico sempre é estabelecido pela necessidade de movimento versus complexidade de movimentos, combinação de movimentos e uma quantidade máxima de movimento por etapa que pode ser desenvolvido. Então vocês recebem sempre esse setup de prognóstico com detalhamento minucioso em décimos de graus, décimos de milímetros, do inicial para o final. Essa situação é sempre compartilhada, inclusive, em relação aos desgastes interproximais. E uma tecnologia que a gente tem muita satisfação de, talvez alguns de vocês já conheçam, mas que foi desenvolvida, é uma situação do visualizador desse planejamento virtual ocorrer na base da nuvem, Ela não esse visualizador não requer qualquer software, não requer qualquer máquina potente, requer única e exclusivamente um bom acesso e uma boa velocidade de internet. Porque isso é interessantíssimo para que vocês possam acessar de qualquer lugar do seu dispositivo móvel, do seu computador, mesmo que ele não tenha capacidade de vídeo, mesmo que ele não tenha capacidades ou pré-requisitos de hardware ou software impeditivos. Eu vou mostrar para vocês especificamente uma imagem desse visualizador. Vocês têm aqui as etapas específicas. Essas etapas específicas denotam cada trio de alinhador, e esses você pode visualizar em diferentes normas. Você pode passar isso como um play, como um vídeo, como você pode passar isso etapa por etapa, vendo para cada movimento que vai ser desejado ou estabelecido para cada trio de alinhadores. Tá? É muito importante lembrar aqui nesse sentido que a quantidade de etapas no sistema da Clear ela é completamente distinta de qualquer outro sistema que usa um único alinhador. Tá? Um dos pontos que a gente tem aí importante é a nossa movimentação ela é de maior amplitude e ela é feita com um trio de alinhadores. Isso significa que a gente tem menos etapas do que normalmente se espera. Então, porque cada etapa é um trio e não um único alinhador. E isso denota também alguma eficiência e uma superioridade importante, e é importante chamar a atenção disso porque muitas vezes se subentende que 20 etapas de um outro sistema que usa um único alinhador, como se fossem 20 etapas do nosso sistema. A gente tem uma média aí pela quantidade de movimento que os alinhadores são capazes de fazer, algo em torno de 3 a 4 vezes menos número de etapas versus o que seria convencionalmente esperado, porque cada etapa nossa tem uma amplitude maior de movimento e ela tem também uma possibilidade de ser executado com um trio de alinhadores. Um outro ponto que a gente tem que reforçar, e eu quero reforçar aqui também, e agradecer a todos da Clear, confirmei ainda hoje pela manhã, numa total condição de cuidados adicionais, a Clear continua, e agora já voltou, desde a semana passada, as suas operações, preservando todos os prazos que a gente tem
para entregar. Então, assim, respeitando a Covid, todos os cuidados de prevenção, queria também deixar aqui para vocês de que nós estamos à disposição para atendê-los e lhe dar suporte e todo o apoio. Estamos operacionais com todos os colaboradores, preservando o que é uma grande agilidade de logística, que envolvem aqui 5 dias para o envio do seu planejamento virtual, a dependência das suas modificações até a aprovação, e 5 dias para o recebimento dos alinhadores. Esse software, para a gente finalizar, também envolve atualmente, e é viável não só por uma questão, mas é viável a gente ter os grips, que são retenções adicionais para auxiliar. Existem movimentos definitivamente que requerem uma melhor apreensão, uma melhor retenção. Casos bem característicos, dentes expulsivos, se eu tiver extrusão, a gente tem sempre indicado. Isso pode ser solicitado pelo doutor, como também pode ser indicado pelo sistema que faz uma equação entre retentividade e o movimento a ser feito, de CA gripes horizontais para movimentos, por exemplo, extrusivos, CA gripes verticais para movimentos de rotação ou mesmo de inclinação. Tá? Esses CA gripes são ainda customizáveis, tá? Então existe ainda uma possibilidade de se eventualmente ajustar conforme o interesse do doutor e a experiência que ele tenha, para que a gente tenha uma melhor ainda eficiência de alguns movimentos que são menos favoráveis. Tá? Muito bom. Um outro ponto que a gente tem diferencial da Clear, e eu gostaria de voltar a mencionar, é que a Clear, ela, apesar de agora a gente ter alguns pacotes que já entregam os aparelhos todos contemplados para aquele tratamento, a Clear sempre prezou por, de tempo em tempo, especificamente a cada 3 etapas, 3 meses de evolução, solicitar uma nova moldagem. Por que isso? Com a ideia de não projetar de longuíssimo prazo um movimento sem fazer o controle temporal disso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma possibilidade de tempo em tempo, com uma nova moldagem, um novo escaneamento, fazer a sobreposição dessas imagens, como vocês estão vendo aqui. E através dessa sobreposição, eu posso tanto voltar a gabaritar e comparar se um desgaste interproximal foi adequadamente realizado ou não, o que pode ser eventualmente motivo de um travamento e uma não evolutiva, assim como o quanto do movimento esperado realmente sucedeu em relação àquilo que era esperado. Então eu teria, para aquela etapa, a expectativa que o dente deveria estar nessa posição, por exemplo, vocês estão vendo aqui sombreado, em sobreposição, e ele está aquém. Isso permite com que seja quantificado com muita precisão o quanto está aquém ou está além, também em mapa de cores, e eu posso nas próximas etapas contornar e sugerir que uma situação de ajuste ao longo do tratamento. Então, essa é uma segurança muito grande que o sistema permite para todos vocês, que é de ajustes em curso. O que muitas vezes, quando eu tenho só uma caixa fechada com todo o tratamento, isso não me permite. Então, a gente entende que existe uma variável, e a gente respeita também a situação de que alguns doutores intencionam já receber, mesmo que ao final eles precisem fazer esse ajuste como um acabamento. Por isso também a gente está iniciando a situação de pacotes, onde você receberia no máximo 6 etapas, para que aí fosse então dado uma continuidade, mas a gente vai falar disso um pouquinho à frente, tá? Mas a gente preserva e estamos sempre aptos a, no interim, bastando um escaneamento, uma moldagem, fazer ajustes ao longo do curso do tratamento. Não está completamente amarrado a uma situação de ter que evoluir com os aparelhos todos produzidos e recebidos. Vocês estão vendo aqui algumas situações exemplificando essa análise de sobreposição com mapas de cor para fazer uma comparação e com isso a gente poder
fazer um ajuste em tratamento. Algumas outras imagens. Tem um outro ponto também importante que a gente queria chamar em relação a também essa tecnologia proprietária. A Clear utiliza uma tecnologia chamada DLP, que vários estudos vêm mostrando como sendo o processamento de impressão digital de maior precisão e qualidade, e desde o início da operação sempre foi utilizado essa tecnologia, o que denota uma precisão muito grande das impressões dos protótipos, sobre os quais vão ser feitos a estampagem e a termomoldagem dos alinhadores, que também proprietariamente utiliza maquinário e matéria-prima com marca d'água, atestando sua originalidade, a produção dos alinhadores. E quando a gente passa por esse ciclo, fica bem nítido essa situação de uma produção verticalizada que a Clear tem para oferecer com maior qualidade e precisão. Tá? É muito importante entender que também um passo final, que é da estampagem dos aparelhos sobre o protótipo, depende de total qualidade e precisão desta termomoldagem. Tá? E é fundamental entender que a Clear e a Shoei têm aí um equipamento com alta capacidade de estampagem, com uma pressão de estampagem altíssima, que denota uma total fidelização do material, do polímero, ao protótipo e ao planejamento estabelecido. A gente não pode esquecer, a gente está brigando por décimos de milímetros em movimentação, e se eu não tiver uma precisão e uma total adaptação de termomoldagem, eu estou definitivamente querendo trabalhar em precisão e na minha última etapa deixando essa precisão na confecção dos aparelhos de lado. Então esse é uma outra ponto-chave de grande qualidade que a Clear tem para oferecer, que segue até o acabamento com brocas específicas para arredondamento sem riscar os polímeros, uma vez também que a ideia e a estética é fundamental dentro desse sistema. Muito bom. A gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos iniciais e finais com 4 etapas, 4 trios de alinhadores. Estou mostrando um caso inicialmente de apinhamento leve, onde foi executado através de 4 etapas em 4 meses, a correção e o ajuste, e mostrando aí a fidelidade entre o planejamento virtual, que vocês veem à direita, e o real de evolução do caso até a situação final de adequação do caso. Eu penso que talvez nesse webinar, menos do que a gente devesse, seria interessante ver uma série de casos clínicos. Eu vou passar alguns aqui, e eu acho que o intuito principal era a gente talvez atualizar em relação a essa tecnologia que está aí disposta e disponível para todos vocês, alguns que têm mais relação, já conhecem, outros que venham a se interessar. A gente passar alguns exemplos de apinhamento, de fechamento de diastema, de expansão, que pode ser feita através de acessórios que a gente vai mostrar, de constrição e retração. A gente tem também mordidas cruzadas, eu gosto sempre de falar, e eu vou reforçar aqui. Penso que existe uma certa tendência de querer extrapolar o uso de alinhadores ortodônticos para efeitos ortopédicos. E nós temos um posicionamento bastante transparente, onde a gente vê que alinhadores ortodônticos têm como intuito ortodontia, e eu penso que alterações ortopédicas de maior intensidade, mesmo de média intensidade, cabem a outros tipos de aparelhos, outros tipos de abordagem, que sejam eles aparelhos ortopédicos ou cirurgia ortognática. Penso que também existe uma grande tendência, agora saindo um pouco do escopo, onde técnicas de ancoragem absoluta, inúmeras possibilidades de técnica de controle mecânico, talvez estejam fazendo o que a gente chama de hipercompensação ou compensações relacionados a um problema
ortopédico. Eu penso que o que existe de alteração ortopédica deve ser encarado de maneira e solução ortopédica. O que existe de alterações ortodônticas, aí sim, dentro do escopo da ortodontia, onde os alinhadores se enquadram. Essas mordidas cruzadas são dentárias, não são mordidas cruzadas esqueléticas, assim como também mordidas cruzadas esqueléticas de grande constrição da maxila, penso que também devam ser tratadas com expansor rápido de junção e não compensatoriamente com movimentação pura e exclusiva ortodôntica. Acho que isso é um ponto importante de se colocar, porque muitas vezes a gente tem novas técnicas e é como se eu quisesse colocar o meu espectro todo de casos clínicos para que se adequem ou possam caber dentro de um sistema e de uma técnica específica. A minha formação, eu penso que dentro de cada indicação, seus mais eficientes aparelhos é um ponto-chave, e acho que alinhadores não saem dentro desse escopo. Acho que tem a ótima indicação para alinhadores, como existem a contraindicação e as limitações, e penso que com essa mente aberta a gente pode ter tratamentos mais eficientes, ao invés de pensar que eu tenho ou quero resolver tudo com uma técnica. Bom, mordidas profundas, isso é um caso que chama muito atenção, um caso de complexidade grande, mesmo com ortodontia fixa, mas que a gente percebe uma excepcional evolução com alinhadores num tempo bastante interessante, com 9 etapas e 11 meses, por exemplo. Vamos ver alguns outros casos clínicos mais simples de giroversão, de apinhamento severo, mas eu queria colocar aqui também um ponto-chave, falando e dando continuidade àquilo que eu comentei. A gente já está aí com praticamente 40 minutos, de restrições. Eu tenho que entender e respeitar essas limitações. Essas limitações basicamente são limitações de movimento e controle de movimento radicular ou de verticalizações de raiz, onde a gente não tem a mesma capacidade que outros dispositivos, mas a gente pode compensar. Os acessórios ou combinações de técnicas são um ponto importante que pode ser lançado mão. Mas acho muito importante a gente sempre olhar com muita serenidade, com muito critério científico, embasamento, se existe uma limitação, se a eficiência para que isso seja executado indique, contraindique ou limite o uso de uma técnica. Bom, nessa condução clínica a gente sabe que um ponto-chave, de novo, e a gente tem que voltar nisso, é a colaboração. Então olha que contradição, a tecnologia evolui, mas ela traz de volta um ponto que era eu depender da colaboração do paciente. Então isso eu acho que é uma quebra de paradigma que a ortodontia enfrenta, e é um ponto fundamental para quem engaje uma nova possibilidade de tratamento com os alinhadores. Muito importante entender que desgastes interproximais são uma ferramenta importante para que eu tenha espaço, para que eu gere espaço e até para que eu permita um movimento e uma eficiência de movimentação quando eu uso alinhadores. Isso também não serve, e muitos falam, desgaste interproximal é uma coisa que veio muito mais forte com alinhadores. Eu acho que isso é uma inverdade. O que acontece é que na ortodontia convencional se julgava que desgaste interproximal era um crime, que eu geraria sensibilidade dentária. E isso não é verdade, os estudos mostraram. Então eu penso que DIP, desgaste interproximal, é uma ferramenta para ajuda, para auxílio de espaço para qualquer mecânica de movimentação ortodôntica, mas que vem dentro de planejamento virtual e com uma precisão maior correlacionada com a técnica de alinhadores. Isso deve ser feito gabaritadamente, com controle de espessura, com espessímetros, e no meu modo de ver, com maior controle e cuidado para que eu nunca ultrapasse além daquilo que eu deseje, com tiras de lixa monofacetadas e todo o cuidado para que eu só realmente reduza aquilo que eu tenho de intenção e programado no planejamento virtual. Esses desgastes são
também estética. Vocês estão vendo um caso de acabamento ortodôntico, onde foi feito desgaste nas distais dos centrais, que tinham uma coroa mais triangular, e reparem que com isso eu não só consegui melhorar o alinhamento, o nivelamento, como eu melhorei como um todo a estética sorriso. Então eu penso que também bem indicado, desgastes interproximais são auxiliares também na estética da coroa dentária, que repercutem na estética do sorriso. Esses desgastes não devem ultrapassar, isso um protocolo que a gente tem, mas que via de regra é fácil guardar, não ultrapassando 0,5 milímetros. Os materiais, a gente também tem materiais, isso é um outro ponto fundamental. Os alinhadores são preconizados por polímeros que têm elasticidade, e a contenção não tem que priorizar fundamentalmente elasticidade, ela tem que preservar resiliência, longevidade e resistência do material. A Clear também tem dedicadamente um material específico em 2 espessuras para que você possa fazer a contenção dos casos, sejam eles tratados com alinhadores, com Clear, sejam eles com ortodontia convencional. Eu particularmente uso o CA Retention como protocolo para todos os meus casos, tendo sido eles tratados com Clear, tenham eles sido tratados com ortodontia convencional. E esse é o resultado estético e a qualidade estética que permite também o paciente poder colaborar mais. Um grande problema de contenção é a adesão e colaboração do paciente. Então, chamando a atenção que com esse tipo de contenção eu não só mantenho melhor tridimensionalmente a posição dos dentes ao final do tratamento, como eu também facilito a possibilidade de exigir que o paciente colabore numa fase onde é fundamental a gente aguardar para que o osso solidifique aquela nova posição das raízes. Só como exemplo, isso é um CA Retention depois de 12 meses de uso, vocês veem a qualidade estética e estabilidade e o controle de contenção de precisão que pode ser execuído com boa colaboração do paciente. Essa casuística é grande, eu vou mostrar um último caso aqui específico, antes da gente falar de flexibilidade. Eu vou passar um pouco mais para a gente não delongar muito nesse webinar e a gente também entrar na situação dos pacotes e a gente depois abrir para perguntas. Vocês estão vendo a sequência e evolução de casos com uma quantidade de tempo bastante interessante total de tratamento, que são grandes atributos que você pode aguardar e esperar da técnica com a CA Clear Aligner. Vocês estão vendo os detalhamentos de sorriso, casos de recidiva, eventualmente de uma contenção lingual que abriu caninos, que você jamais justificaria voltar a colocar aparelhos, você pode fazer disso um design de sorriso. E repare quando eu percebo antes e depois, até com a situação de ajuste do descruzamento desse canino que acabou abrindo com a contenção lingual colada, que a gente usava há muito tempo atrás, que eu posso fazer isso, e quando eu coloco linhas de referência fica muito interessante a gente perceber que eu consigo movimentos bastante precisos e detalhados, melhorando como um todo e dando um acabamento que pode ser usado inclusive como detalhamento e acabamento de um tratamento ortodôntico convencional que foi realizado. Muito bom, nas recidivas, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, turma, só para a gente poder entrar, até para não avançar muito, a nossa programação era para falar com vocês sobre esse webinar numa parte de uma base de 45 minutos a 1 hora e a gente poder discutir bastante aí com perguntas que vocês tenham. Deixa eu seguir um pouquinho mais rápido. Lembrando, casos periodontais, eu posso estabelecer um movimento mais suave, uma quantidade maior de etapas ou movimentos de menor amplitude para a solução de casos onde eu tenha comprometimento periodontal. Esse é um caso que, se não tivesse comprometimento periodontal, talvez eu precisasse ou devesse fazê-lo com menos etapas, mas o que foi estabelecido aqui foi ampliar o tempo, suavizar a quantidade total de movimento para que eu chegasse a esse cuidado e esse resultado final num paciente
periodontalmente comprometido. Desgaste interproximal também é uma vantagem periodontal. Com pequenos desgastes interproximais eu posso melhorar o assentamento das ameias e da qualidade dessa gengiva interproximal. Eu também tenho situações de fechamento de mordida onde eu posso e tenho eficiência mesmo sem uso de acessórios, porque minha coroa é retentiva e junto com desgastes eu consigo melhorar essa situação. Então eu acho que é uma série de pequenos detalhes que vão se mostrando pela casuística muito interessantes da gente trabalhar. Distribuição de espaço é um outro ponto também importante. Eu vou até pedir para vocês aqui, eu vou adiantar um pouquinho mais para a gente entrar, tem vários casos específicos, mas eu queria colocar aqui numa situação de flexibilidade algumas combinações importantes que vocês têm dentro dessa tecnologia da Clear, para que a gente possa daí entrar nos pacotes. Reparem, e esse é um ponto que eu gosto muito de chamar a atenção, a Clear tem uma disponibilidade, uma flexibilidade para você utilizar tornos atrelados ao alinhador. Esses tornos podem ser para abertura de espaço, recuperador de espaço, isso pode ser utilizado até em odontopediatria como recuperador de espaço, ou preparo pré-protético. Tá? Isso pode ser mantido com uma contenção e com pontico, enquanto existe a osso-integração do implante, para depois a colocação do implante e definição total do caso. Vocês estão vendo um outro caso onde eu posso recuperar espaço e com um preparo pré-protético para a colocação de implantes. Inicialmente, esse caso teve a extração, já tinha indicado, do terceiro molar. Eu recuperei o espaço para daí a colocação do implante na arcada inferior, assim como na arcada superior, permitindo aí a colocação do implante. E enquanto esse implante osso integra, a paciente pode manter com CA retention, com um pontico, e com isso aguardar essa osso-integração para depois a colocação do implante definitivo. Um outro tratamento combinado e flexibilidade da Clear, vocês podem solicitar em caso de agenesia pônticos, então dentes que venham já substituindo uma agenesia presente. Vocês veem a qualidade estética que isso pode ser feito, simultaneamente ou não com o tratamento, ou eventualmente numa contenção, aguardando a maturidade esquelética de uma paciente jovem para a execução do implante, por exemplo, na região anterior de agenesia de laterais. E sem qualquer comprometimento estético, viabilizando uma solução para o paciente muito interessante. Muito bom. A outra flexibilidade também vem aí com alguns acessórios. Por exemplo, eu posso ter os famosos bite turbos ou bite ramps dentro do alinhador como auxiliar e um adicional para ganho vertical e sobremordida. Eu posso ter tornos para expansão ou planos de mordida e platôs para que eu possa especificamente gerar uma desoclusão, por exemplo, durante um tratamento onde eu vou descruzar o lateral. Eu não preciso ter o conflito ao longo do tratamento. Eu posso solicitar esse acessório e com esse acessório eu tenho a desoclusão na região anterior. Isso fica em todos os alinhadores, em todos os jogos de alinhadores, permitindo uma eficiência maior para o descruzamento do lateral. Não esqueçamos que nas sobremordidas isso pode ser também solicitado como apoios na incisal, auxiliando os movimentos de intrusão e de nivelamento, quer dizer, nos casos de sobremordida, ou ainda para casos onde eu tenho uma expansão importante, que vá até 4 milímetros, não expansões ortopédicas, expansões ortodônticas, eu tenho uma outra grande solução em flexibilização, que são os tornos, que podem ser associados ao alinhador, sempre qualquer tipo de acessório no aparelho, especificamente com tornos no aparelho hard. Vem a qualidade estética desse tipo de aparelho, que permite com um único alinhador eu realizar uma expansão que significaria a necessidade talvez de
4, 5 etapas de setup. Então, ao invés de eu fazer 4, 5 meses de setup, eu utilizo com um torno, e esse torno é aberto até 2 vezes por semana, permitindo esse ganho de espaço e um preparo não só de espaço, como de expansão da arcada. Tá? Eu posso também atrelar acessórios para extrusão, caso eu não queira fazer isso através de setup, uma outra flexibilidade. A Clear tem essa possibilidade de vocês utilizarem elásticos, sejam com outros intuitos, sejam com movimento ou como reforço de ancoragem, e aí nota-se uma correção rápida, onde ao invés de uma programação de setup, foi optado num recorte do alinhador e uso de elásticos para extrusão e readequação da posição do dente. Tá? Muito bom, essa situação é uma situação bem característica, de apinhamentos severos, e essa qualidade estética definitivamente é certo que é um dos grandes apelos aí que a gente tem da técnica dos alinhadores. O Covid trouxe também aí uma nova relação importante que reforça 2 pontos importantes também no nosso modo de ver, voltando na introdução. Um deles é a situação de educação à distância, o outro deles a gente não pode esquecer que é a situação da gente conduzir o tratamento com menos obrigatoriedade presencial. Tá? A gente sabe que cada vez mais os pacientes, se puderem, querem reduzir ao máximo os intervalos ou as visitas e o deslocamento, quase como uma coisa cultural hoje em dia, e uma problemática em relação ao deslocamento, o dispêndio de tempo para vir, e a gente tem que lembrar que os alinhadores estão alinhados nesse novo conceito que eu acho que vai cada vez mais permear nossas atividades, que é um conceito de teleodontologia, assim como a telemedicina, e que, como técnica em si, na ortodontia, tem total sinergismo com essa evolução dos tempos que a Covid veio até, talvez por que não dizer de uma maneira muito ruim, mas intensificar, uma vez que ela demandou todo esse isolamento para a prevenção. Nós temos algumas excelentes novidades para muitos que questionavam, por que eu receber 3 etapas? A gente continua trabalhando de uma maneira flexível, onde você pode receber por aquilo que você precisa para o tratamento, encaminhar moldagens sucessivas ou escaneamentos para dar continuidade e regabaritar aquela evolução, mas entendendo também toda essa tendência e um questionamento e também solicitação de muitos dos nossos doutores a nível internacional, isso envolve Ásia, Europa e também aqui no Brasil. A gente tem, a partir do início desse ano, não sei se alguns de vocês já tomaram contato com os newsletters e as divulgações, uma possibilidade de realizar esses tratamentos através de pacotes. A Clear desenvolveu especificamente, tem a oferecer para vocês, desde o início do ano, 2 pacotes, inicialmente são chamados de Aesthetic e Essential. Esse pacote Aesthetic é um pacote que trata questões mais estéticas, região anterior, menor quantidade e menor complexidade de caso, e o Essential que trabalha com uma complexidade média um pouco mais avançada. Vamos entender um pouquinho melhor, que isso possa colaborar para o sorriso dos doutores e dos dentistas. Esse é o pacote Aesthetic, a indicação, como vocês estão vendo aqui, basicamente direcionado primordialmente para casos de apinhamento de astema, sem muitas alterações na parte de oclusão posterior. A gente diz do famoso Social Six, tá? Trabalhando primordialmente os anteriores, mas isso também pode acabar contemplando algum tipo de movimento de pré, e ele envolve uma quantidade de movimento que vai até 10 graus de angulagem, rotações algo em torno de 10 graus, frente à complexidade, frente à quantidade de etapas que é contemplado com esse tipo de pacote.
Para vocês já terem uma noção, e eu sei que isso vai ser fatidicamente alvo de pergunta de todos vocês, esse é um resumo do que contempla o pacote estético. O pacote estético ele vai contemplar, então, casos de baixa complexidade, até 24 alinhadores. Isso significa, dentro do nosso sistema de trios, 6 etapas, compartilhados, superior e inferior, eventualmente possam ser 4 na arcada superior, 2 na arcada inferior, e contempla automaticamente, se necessário, 2 etapas de acabamento. Então, após as 6 etapas, se houver necessidade de um refinamento e um acabamento, isso já fica contemplado dentro deste pacote, para que você receba, sem qualquer custo adicional, 2 etapas, 2 trios de alinhadores para finalização e acabamento desse teu caso. Tá? O grande intuito desse pacote é justamente um trabalho de movimentações estéticas, menos complexidade, dando garantia, praticidade para você, doutor, de ter a garantia de etapas de acabamento já contempladas no pacote e você receber as 6 etapas, uma vez aprovado o planejamento virtual, as 6 etapas de uma única vez, e aí fica a critério do doutor essa administração em relação à troca e manutenção do tratamento. O pacote Essential, para a gente finalizar, ele envolve aí uma complexidade um pouco maior, que vai além daqueles casos característicos que envolvem mais estética de apinhamento, de astema, e envolvem também casos de extração de um incisivo inferior, casos de mordidas cruzadas não esqueléticas, dentárias pontuais, assim como casos de mordida aberta e mordida profunda, quer dizer, trabalhando melhor nivelamento, e ele acaba contemplando uma quantidade de movimento maior, pela própria condição de contemplar mais etapas, assim como uma quantidade de movimentação mais ampla, envolvendo também os pré-molares. Tá? Nessa circunstância, a gente tem uma gama de média a alta complexidade, dependendo aí das variáveis, e nesse pacote o que fica aí contemplado, para a gente daí finalizando, são até 10 etapas e automaticamente 4 etapas de acabamento. Tá? Isso contempla um total de 42 alinhadores. Eu acho que esse é um ponto também importante. Muitas vezes o que se vê por aí é como se a quantidade de alinhadores é que denotasse a situação de valorização do tratamento, mas especificamente o que eu tenho é uma condição de 42 alinhadores contemplados nesse pacote, com os valores que vocês estão vendo aqui. Qualquer intenção, maior detalhe, vocês podem encaminhar para o nosso setor comercial, vocês têm todos os contatos aí no site, mas de novo, com uma praticidade, uma logística, onde você, doutor, vai receber as 10 etapas antecipadamente, e se necessário até 4 etapas, 4 trios de alinhadores para refinamento desse caso, já garantido dentro desse pacote. As vantagens do Clear eu procurei abordar com vocês. Um último ponto dentro de software e algoritmos de grande interesse no software, que cada vez mais vai incorporando inteligência artificial, é uma situação internamente onde o sistema embute uma sequência inerente ao planejamento virtual de tratamento. Ele denota internamente nos algoritmos uma priorização numa primeira fase no planejamento virtual de formato de arcada ou design de arcada, em segundo, não em segundo, mas em prioridade, espaço, porque esses são os pontos chaves para mim determinar o que eu tenho em termos de formato de arcada, dimensão de arcada e também de disposição de espaço, para que são os elementos chaves, para que daí eu possa ter a movimentação adequada, o alinhamento, a verificação de acabamento oclusal e de contato interoclusal e de refinamento que determinam a qualidade final estética do sorriso, que também está envolvido nesse planejamento virtual. Tá? Só para comentar um pouquinho do que tem por detrás
das evoluções de inteligência artificial e segmentação dos movimentos dentro do software com a Clear. Finalizo deixando uma imagem muito bonita de um grande artista, que é um grande amigo, mas que tem como título essa obra de anjo, que esse anjo possa estar zelando por todos nós aí nessa fase muito difícil, e que preserve a saúde de todos. Uma homenagem especial em relação especificamente um grande mestre de casa, que também está isolado e se cuidando de saúde, que é meu pai. Alguns e muitos de vocês devem conhecer, um professor que ensinou muitos, ensinou para mim mais do que tudo como pai. O ensino foi na veia, e minhas modelos específicas mais requisitadas para mim, para o meu coração, que são minhas duas filhas, que também são usuárias e não só usaram Clear, como também usam contenção da CA Retention. A gente está à disposição pelos canais, cada vez mais esses canais também online estão plenamente, além da nossa academia, à disposição de todos vocês. Nos canais online, queria também fazer aí um último parênteses importantíssimo, de disponibilidade de suporte através de avaliações online, caso haja qualquer dúvida, que vocês podem também solicitar através do site, pelos canais de WhatsApp, de avaliações preliminares online, antes mesmo eventualmente de uma submissão do pedido, com scan ou com as moldagens. Com isso eu finalizo esse nosso webinar. Espero que tenha sido muito oportuno, tenha trazido não só as novidades, como reforçado alguns conceitos e diferenciais que a técnica tem para todos vocês. Queria agradecer muito a todos vocês pela presença, e eu acho que como a gente está aí com o chat aberto, me coloco à disposição para todas as perguntas que tem. Eu estou vendo aqui, parece que já existe uma pergunta do Dr. Hernani. Se você desejar receber os alinhadores sem ultrapassar o contorno gengival, é possível? Sim, Dr. Hernani, é possível. Isso é um protocolo que a gente tem padrão, mas se o senhor desejar, basta dentro da tua solicitação, dentro da sua prescrição dos alinhadores, fazer a menção, peço gentilmente. A gente sabe que isso significará uma redução em parte da eficiência mecânica dos alinhadores, que talvez tenha que ser compensado com acessórios e com gripes, tá? Esse é um ponto importante, porque a gente vai deixar de ter apreensões e retenções em lugares importantes que beneficiam a mecânica com os alinhadores. Espero que tenha respondido a tua pergunta, Dr. Hernani. Se não, aguardo o teu chat aqui. Agradeço também aí e fico contente que aqui através do Dr. Gustavo ele tenha achado interessante os pacotes como novidade. A gente pensa que flexibilizar é importante, e eu acho que isso vai trazer para muitos casos, para muitas condições de doutores, uma situação de conforto e uma logística extremamente facilitada, tá? Estou à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta antes da gente finalizar. Se essas perguntas vierem depois, vocês têm o canal aí de e-mail e WhatsApp, podem endereçar. A gente dirige e coordena toda a parte técnica clínica dentro da Clear, então certamente chegarão até nós. Se vocês quiserem já se manifestar aqui pelo chat, a gente já pode ainda trocar algumas informações, algumas respostas imediatamente. Estou vendo que tem um grande amigo aí, Cícero Lascala, não sei se ainda está online na transmissão. Um abraço, Cícero. E também um grande parceiro e o nosso parceiro de Porto Alegre, o Ladi, que também se manifestou. Um bom dia para você, que todos estejam bem por aí também, Ladi. E fico à disposição de vocês. Acho que estou vendo, a gente não tem nenhuma pergunta específica. Tomara que tenha sido claro assim o suficiente para não ter nenhuma dúvida.
E a gente fica sempre à disposição, então, através dos canais da Clear. Agradeço a atenção de vocês todos, ter acompanhado esse webinar que acabou sendo um pouco mais longo, mas espero ter colaborado um pouquinho com experiência e com essas novidades e com o reforço de alguns conceitos que a gente sempre prezou dentro da Clear. É isso, Hernani, agradeço aí. Vou passar para ele as tuas saudações ao meu pai. Agradeço e fico feliz também que ele tenha sido importante, tenha participado também da tua jornada dentro da ortodontia. Agradeço, Bruna, também aí pelos cuidados, por ter achado interessante. Espero que você tenha bom proveito aí dos pacotes. E você também, Ladi, estamos juntos sempre. Um forte abraço a vocês todos. Vou me despedir aqui pelo chat também. Um muito obrigado para todos. E até uma próxima ocasião, seja com um webinar ou vocês devem também em breve ter acesso à programação aí de um credenciamento online alinhado com essa fase onde a gente vai trabalhar muito mais à distância e dessa maneira como a gente fez hoje. Muito obrigado a todos vocês.